você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje para falarmos da MPF Roraima, que é o Ministério Público Federal, que pede a reativação de base de proteção na terra Yanomami. Hoje aqui no Entrevistas DPE. Nessa edição do nosso podcast, nós recebemos o Dr. Alisson Marugal, procurador da República no Ministério Público Federal e titular do 7º ofício, que trata aí dos povos indígenas e minorias, para falar sobre a manutenção da decisão e reativar as bases de proteção etnoambiental da terra indígena Yanomami. Seja muito bem-vindo, Dr. Alisson, ao Entrevistas DPE. Obrigado, Adriana. Agradeço o convite da DPE para expor um pouco do trabalho do Ministério Público Federal em relação a esse importante tema que é a proteção do território Yanomami e esclarecer um pouco os ouvintes desse podcast sobre esse tema que tem sido prioridade dentro da atuação do Ministério Público Federal, em especial da minha. Exatamente. Primeiro, doutor, nós queremos entender aí o que são as bases avançadas de proteção etnoambiental, a BAPs, né? E por que o MPF pediu que fosse mantida aí a decisão pela reativação delas na terra Yanomami. As bases de proteção, né, conhecidas como BAP, que são bases ambientais de proteção etnoambiental, são estruturas de fiscalização da FUNAI, postas em locais estratégicos do território Yanomami para fazer o trabalho de proteção territorial daquele território. Então, há determinados locais do território que são mais vulneráveis e que demandam uma fiscalização mais rigorosa da própria FUNAI e de outras equipes de segurança pública. No território Yanomami, hoje, a decisão judicial, em específico que nós tratamos aqui, ela determina a implantação de 3 bases de proteção etnoambiental. A primeira delas colocada no rio Mucajaí, que é um ponto extremamente vulnerável do território. Os garimpeiros ingressam pelo rio Mucajaí para acessar os garimpos daquela região. Uma outra base de proteção no rio Urariquera, que também é um ponto bastante vulnerável do território Yanomami, que demanda uma proteção mais rigorosa, né, por parte dos órgãos de segurança pública, em especial a FUNAI. E uma base de proteção colocada numa região chamada Serra da Estrutura, que é uma base voltada para a proteção de uma comunidade isolada chamada Moxatetema. Essa estrutura de fiscalização, essa base de proteção funciona tão somente para proteger essa comunidade isolada. Importante lembrar para quem nos ouve que é a comunidade isolada é uma comunidade de indígenas que não tem contato com a nossa sociedade e que não tem contato sequer com outras comunidades do território Yanomami. Então, é uma comunidade extremamente vulnerável e, por isso, demanda uma maior proteção por parte do poder público. Então, essas bases de proteção estão vocacionadas a isso, né? Colocadas em pontos estratégicos do território Yanomami, são vocacionadas para fazer a proteção territorial, impedir o ingresso de invasores e, eventualmente, expulsar aqueles que ingressaram ilegalmente no território, seja, né, para atividade de mineração legal ou por qualquer outra atividade. Doutor, as bases elas estão fechadas desde quando, né? O fechamento delas contribuiu aí para o aumento do garimpo ilegal? Há muitos anos que as bases sequer funcionaram ou foram fechadas muito rapidamente nos idos de 2010. E desde essa ação, o Ministério Público Federal desde então exige a abertura dessas bases de proteção, entendendo como uma política pública extremamente importante para proteger a terra Yanomami. Mas só em 2017 o Ministério Público Federal ingressa na Justiça pedindo a reativação dessas bases de proteção. Obtivemos uma vitória na Justiça em 2018, uma sentença favorável, que estava sendo objeto de execução, ou seja, de exigência por parte do Ministério Público para que fosse cumprida, né? A sentença foi favorável, porém não foi cumprida espontaneamente pelos réus, que no caso é a União, FUNAI e o próprio Estado de Roraima, né? Que tinham a obrigação de implementar essas bases de proteção. E desde 2019, nós estamos exigindo o cumprimento dessa decisão prolatária de 2018, e gradativamente a FUNAI vem implementando essas bases de proteção. Primeiramente, a base de proteção chamada Walopale, no rio Mucajaí. Posteriormente, uma base de proteção na Serra da Estrutura, como eu disse, para a proteção da comunidade isolada, Moxatetema. E, por fim, a base que está sendo construída hoje, que é a base localizada no Urariquera, que fica numa comunidade chamada Corecorema, né? Então, já há algum tempo o Ministério Público Federal vem exigindo na Justiça a reinstalação dessas bases com uma
prioridade para impedir que invasores ingressem no território indígena. Como é que a MPF monitora aí a situação do garimpo ilegal nas terras indígenas de Roraima? São através das bases? O monitoramento ele se dá por diversas fontes, né? As bases de proteção são voltadas para impedir que garimpeiros ingressem no território. A ação judicial foi justificada justamente porque garimpeiros ingressavam no território Yanomami, então era necessário uma forma de impedi-los que ingressassem no território. E a base de proteção servia justamente para bloquear essa passagem de garimpeiros pelos rios que davam acesso aos garimpos do território Yanomami. Então, base de proteção é fiscalização, né? O monitoramento é feito basicamente de duas formas. Em primeiro lugar, por imagem de satélite. Então, existe um sistema do Ministério da Justiça que gera alertas de desmatamento com características de mineração ilegal. A partir do momento que há um desmatamento dentro do território Yanomami, que tem característica de mineração ilegal, isso gera um aviso nesse sistema que é um satélite. Esse satélite avisa que houve uma atividade de mineração ilegal naquele local. Então, eu consigo monitorar a atividade por análise de imagem de satélite, né? Esses alertas são gerados por esse sistema. E outra fonte são os próprios indígenas, lideranças indígenas que avisam, que emitem alertas, notificações, ofícios de que há uma atividade de mineração ilegal no território. Então, combinando essas fontes, né, a fonte humana propriamente dita, e a própria FUNAI e os outros órgãos de segurança pública também realizam esse trabalho de monitoramento, né, quando estão presentes no território. Então, combinando imagem satélite com as informações do território, sejam informações vindas de lideranças indígenas ou do próprio poder público, nós conseguimos hoje fazer um monitoramento muito eficiente do território Yanomami. Muito bom. Doutor, o que falta aí para garantir o pleno funcionamento das bases de proteção na terra Yanomami e quais são aí os desafios enfrentados nesse sentido? As bases são extremamente importantes, são estruturas extremamente importantes para proteger minimamente o território Yanomami, mas por si só, a base de proteção ela não consegue impedir o ingresso de garimpeiros no território, porque os garimpeiros usam de outras estratégias para ingressar no território. Então, hoje é muito comum a utilização de aviões para alcançar pontos mais distantes no território Yanomami, né? As bases estão, em regra, na borda do território, na margem do território, para impedir justamente que os garimpeiros ingressem no território. Os garimpos, no entanto, ficam em pontos mais remotos, mais distantes do território. Eles se espalham, né? Eles se espalham no território. Então, os garimpeiros constroem pistas de pouso, ou às vezes utilizam as pistas de pouso do próprio poder público, seja da saúde ou da FUNAI, e utilizam a logística aérea, aviões, para alcançar esses pontos do garimpo. Então, a base por si só, ela não consegue combater efetivamente o garimpo ilegal. Por isso que, em abril de 2020, o Ministério Público foi de volta à Justiça, exigindo uma grande operação de desintrusão para a retirada de todos os garimpeiros do território Yanomami, justamente por entender que tão somente as bases de proteção elas são insuficientes para proteger o território. Lá em 2017, se imaginava que as bases seriam suficientes, porque uma vez bloqueando o território, impedindo a passagem por meio dos rios, se impediria que garimpeiros ingressassem no território. Mas a partir daí os garimpeiros começam a utilizar de maneira mais intensa a logística aérea, os aviões, e as bases acabam não sendo suficientes para proteger o território indígena. E em termos aí de pessoal, que tipo de profissionais e de quais instituições são necessárias aí para que as bases elas possam operar de forma eficaz? A base de proteção, ela basicamente vai ter duas funções, né? A função de impedir a entrada de invasores no território e realizar um monitoramento de uma determinada região, para se verificar se existe algum invasor, algum tipo de garimpeiro, qualquer outro tipo de não indígena, retirar ele do território. É uma atividade, ao mesmo tempo um trabalho que nós chamamos de indigenista, porque demanda um trabalho especializado da FUNAI, de relacionamento com as comunidades indígenas, etc., mas é também um trabalho de segurança pública. Então é importante que exista uma força de segurança pública que atue na repressão desses ilícitos ambientais, né? E por isso hoje essas bases de proteção contam não só com uma equipe da FUNAI, mas também com uma equipe da Força Nacional para realizar essa atividade de segurança pública dentro do território. E essas bases também servem como ponto de operações de combate ao garimpo, operações que são realizadas por diversas agências do governo federal. Então, há uma atuação do IBAMA, uma atuação da Polícia Federal, há uma atuação do Exército Brasileiro, também da Força Nacional e da própria FUNAI. Então, acaba se tornando uma base multi-agências, que é um ponto de onde partem as principais operações contra o garimpo ilegal no território Yanomami. E já houveram aí casos de ataques de garimpeiros a essas bases de proteção?
já é um ponto bastante sensível, né, dentro do território. Garimpeiros muitas vezes tentam passar por essas fiscalizações que são realizadas nas bases de proteção, e é muito comum, eu diria, a ocorrência de alguns conflitos nessas regiões, especialmente na região do Uraricuera, quando houve no começo das operações de 2023, houve o bloqueio do rio Uraricuera pelas equipes de segurança, houve o registro de muitos conflitos ali na região. A gente chegou a presenciar alguns pela televisão, né? Por quem filmava lá no local e depois colocava nas redes sociais, colocava aí, chegou a passar na mídia, a gente chegou a presenciar aí uns conflitos que eram ditos os garimpeiros pelo rio, e eles passavam atirando ali naquela comunidade ribeirinha. Isso. E foi bem desesperador até de assistir aquilo ali. Foi uma cena realmente... Triste. Foi isso em 2021, se eu não me engano, junho de 2021. Mais ou menos esse tempo aí. E foi realmente uma cena bastante preocupante para quem está envolvido no trabalho, para quem assiste, para quem está envolvido no trabalho de proteção às comunidades indígenas. Exatamente. E vamos falar aqui sobre o impacto na proteção do povo Yanomami, né? Como é que o garimpo ilegal ele impacta as comunidades indígenas da terra Yanomami? De diversas formas, né? Primeiramente, há um impacto ambiental, né? Que é o desmatamento. Uma devastação, né? É uma poluição dos rios. Lembrando que o impacto ambiental traz um impacto de segurança alimentar para essas comunidades. Exatamente. As comunidades se valem do peixe, se valem da água, se valem da coleta de frutos, das árvores que são derrubadas, né, se valem da caça que é espantada pela atividade de desmatamento. Então, há todo um impacto sobre os recursos ambientais, mas também sobre as fontes de subsistência das comunidades indígenas. Fora isso, há também um impacto na estrutura social dessas comunidades. O garimpo na Yanomami não é o maior garimpo do Brasil, porém ele tem uma peculiaridade. Ele está sobreposto às comunidades indígenas, ou seja, onde as comunidades estão, o garimpo também está dentro dessas comunidades. Há comunidades que estão praticamente dentro do garimpo. Eu já tive a oportunidade de ir em algumas aldeias, que as aldeias estão dentro de um garimpo. Então, o garimpo entra aliciando principalmente os jovens da aldeia, mediante oferecimento de bebida alcoólica, droga, arma, causando toda uma ruptura de laços sociais e vínculos sociais, a tal ponto de desagregar toda a estrutura social, política e cultural daquela aldeia. Aquela aldeia, gradativamente, vai se desestruturando até passar por um profundo processo de transformação, né? Em algumas situações de mulheres indígenas que são exploradas sexualmente, com registro de vários suicídios. Enfim, em suma, existe um profundo processo de desestruturação sociocultural dessas comunidades em contato com o garimpo. E teve um período aí também, passou na televisão, as águas contaminadas, os peixes contaminados por aquela substância que me falha a memória agora. Mercúrio. Mercúrio, exatamente. Tudo contaminado, o pessoal sem poder comer, sem poder se alimentar, a água totalmente poluída desse material do mercúrio. E a gente ficou retratado aí nas redes sociais, na televisão, e a gente vendo toda a situação, infelizmente, muito triste. E o impacto não é só para as comunidades indígenas, mas também para a população urbana, né? Exatamente. O rio Uraricuera, que é um rio chega muito até ativo, a gente, né? Ele forma o Rio Branco, né? Então há um impacto e os estudos demonstram que a água que é consumida pela população de Boa Vista, por exemplo, é uma das águas mais contaminadas por mercúrio no Brasil. Exatamente. E na sua visão aí, qual é a importância de proteger essa população que vive na terra indígena Yanomami? Em primeiro lugar, é um direito dessa população viver em paz, né? Está previsto na nossa Constituição a defesa dos territórios indígenas e a possibilidade e o direito dessas populações de terem um usufruto exclusivo daquelas terras, né? Então, em primeiro lugar, é uma obrigação do poder público de proteger essas terras indígenas. O povo Yanomami é um povo de recente contato, portanto, eles têm uma reserva cultural extremamente importante e valiosa para a cultura brasileira, um dos principais povos isolados no mundo. Portanto, também tem proteger o território Yanomami é também proteger um pouco da cultura brasileira. E
Também os povos indígenas têm uma função de proteção do próprio meio ambiente, né? Está comprovado que as terras indígenas, a proteção das terras indígenas é também a proteção do meio ambiente, né? As principais regiões mais preservadas são justamente onde ficam as terras indígenas. Então, é uma proteção também do meio ambiente que vem beneficiar todos nós, especialmente nós que estamos numa região da Amazônia brasileira. Muito bem. Doutor, enquanto as comunidades que já foram devastadas, desabitadas, que não têm como as lideranças, né, e também as entidades conseguirem chegar nesse povo mais de difícil acesso? Primeiramente, é preciso que o Estado brasileiro alcance todas as comunidades. Não, na visão do Ministério Público, não existe nenhuma comunidade que o Estado brasileiro não tem a obrigação de chegar e prestar os serviços públicos mais básicos, né? Eu, sexta-feira, agora estou indo para a área Yanomami justamente em razão de uma comunidade que se encontra, de certa forma, abandonada pelo poder público, né? Sem uma assistência médica devida, sem uma assistência alimentar devida. Então, não há hoje comunidades indígenas que o Estado brasileiro possa se furtar de não atender. Então, é importante que o Ministério Público Federal estar atento para que essas comunidades sejam efetivamente atendidas. A gente sabe também que essas comunidades, elas se enraizam, né? Eles têm ali aquele polo base deles, onde vai lá o pessoal da CESAI, que passa um mês lá e ficam trocando de equipe, o pessoal da saúde. E muitos desses profissionais que a gente já ouviu falar, eles saem por longas caminhadas atrás daquela pequena família que foi habitar mais distante ali e caminham por horas. Isso aí a gente sabe. Esse povo é de difícil acesso, né? O território Yanomami é de difícil acesso. 98% do território é acessível apenas com helicóptero, aviões. Então, sequer se chega de barco ou de caminhada em meia floresta, que os profissionais de saúde fazem, né? E que por anos não puderam fazer em razão da insegurança pública do território em função do garimpo ilegal, prejudicando o atendimento de saúde dessas comunidades. Mas saúde indígena é muito difícil e vai aqui meu elogio aos profissionais que trabalham com essa matéria, que também não são mal remunerados e correm todos os riscos no trabalho na selva. Né? Ficam longe da família, longe né? da família, é um trabalho muito difícil. Exatamente. E de que forma aí as comunidades indígenas elas colaboram com os órgãos de proteção na identificação de áreas aí invadidas por garimpeiros? Esse trabalho é extremamente importante, né? Se complementa ao trabalho, como eu disse, né? O trabalho mais inteligente de satélite, o trabalho também do poder público, mas o trabalho das lideranças indígenas, das comunidades, informando os órgãos públicos de onde eles gritam por socorro, gritam por socorro, denunciam e denunciaram reiteradamente tudo que passaram nos últimos, pelo menos desde 2020, quando ocorre o pico do garimpo no território Yanomami. Então, denunciaram e subsidiaram o nosso trabalho do Ministério Público Federal e do Poder Público na busca de soluções para esse problema. E que tipos de penalidades os garimpeiros ilegais enfrentam atualmente, né? Essas punições, elas têm sido suficientes para inibir a atividade deles? Só a punição, a responsabilização, ela não é suficiente. Primeiro porque não alcança todos. Se falavam em 20 mil garimpeiros no território Yanomami, né? Então, se nós formos analisar a quantidade de denúncias que o Ministério Público Federal fez, foi muito abaixo do que esses 20 mil garimpeiros. O crime que o garimpeiro comete, aquele garimpeiro mais humilde, o que está lá no território, né, extraindo ouro, casterita, ele vai pegar, ele comete dois tipos de crime. Primeiro, o crime ambiental, né, extrair legalmente minério sem o licenciamento ambiental. O segundo crime é de usurpação de bem da União. O ouro, a casterita são bens da União, nem dos indígenas são bens da União. Então ele comete esses dois crimes. Esses dois crimes têm penas muito baixas, então eles acabam sendo condenados por penas muito baixas, que sequer vão presos. Né? Hoje a aposta de investigação, tanto do Ministério Público Federal quanto da Polícia Federal, é investigar as grandes organizações criminosas, né, que financiam o garimpo ilegal, obtendo grandes quantidades de recursos ilegalmente e que praticam crimes de organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Isso leva a pena lá para cima, tornando extremamente vantajoso processar esse tipo de organização, porque as penas serão muito mais rigorosas e também essas organizações, uma vez desmanteladas, isso acaba tendo um impacto muito maior no garimpo do que processar o garimpeiro que está lá na ponta e que isoladamente não tem um impacto tão grande no garimpo ilegal. Exatamente. Doutor, quais são os próximos passos que o MPF pretende tomar para garantir a proteção dos povos indígenas e combater o avanço do garimpo ilegal na terra indígena? O Ministério Público Federal tem duas ações. Uma ação é essa ação que foi noticiada recentemente, né, a respeito das bases de proteção.
Nós temos uma outra ação civil pública que diz respeito à desintrusão do garimpo, a retirada do garimpo como um todo. E também tem por objetivo a formulação de um plano de proteção do território indígena. Então, hoje nós acompanhamos as operações do governo federal de retirada dos garimpeiros do território Yanomami, mas estamos também exigindo a formulação de um plano que traga um benefício perene para essa população. Não basta retirar os garimpeiros, mas é necessário impedi-los de retornar àquele território. Então, o Ministério Público Federal hoje exige, além da retirada, a formulação de um plano, a construção de estratégias para impedir que esses garimpeiros retorne. Então, a gente segue no monitoramento da operação, segue por meio das ações judiciais e o acompanhamento extrajudicial também, de modo a exigir do poder público a construção de estratégias e planos para proteger o território indígena. Exatamente. Doutor, para finalizarmos a nossa conversa bem informativa, algo mais a nos acrescentar? Acho que são muitas coisas, né? Quando a gente trata de garimpo ilegal, o Ministério Público constrói estratégia, não só que a gente chama de estratégias cíveis, né? Que são medidas voltadas à implementação de políticas públicas de proteção do território Yanomami. Mas também nós atuamos na repressão do crime organizado no território Yanomami. São duas atuações que correm paralelamente, mas que têm um objetivo comum, que é proteger os povos indígenas da terra indígena Yanomami e dos demais territórios aqui no estado de Roraima. Muito bem. Doutor Alisson, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Tá? Entrevistas DPE estará sempre de portas abertas para essas informações, deixar todo mundo aí bem informado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, nós conversamos com o doutor Alisson Marugal, procurador da República do Ministério Público. Nós conversamos sobre a reativação de base de proteção na terra Yanomami aqui no Entrevistas DPE. Para você acessar os nossos conteúdos, basta digitar Rádio Web Defensoria Entrevistas DPE. Você nos acessa no YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.